Daniel, capítulo 2. Que privilégio para mim e para você podermos passar os últimos momentos do ano de 2016 em um culto de adoração e louvor ao Senhor. Para mim é um privilégio poder passar as últimas horas do ano diante do Senhor, porque nós amamos a Deus e temos aprendido a servi-lo e a devotar a Ele a nossa vida. Daniel capítulo 2, versículo de número 21, Daniel, em uma oração de ação de graças, ele diz assim: e ele muda os tempos e as estações, e ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Podemos assentar, abrindo comigo em 1 Crônicas 29. Vá lá comigo em 1 Crônicas 29. Versículo de número 30, onde se termina falando de Davi. Aqui faz-se uma discriminação, não uma discriminação, uma descrição sobre a vida de Davi. E aqui, 1 Crônicas 29, 30. Eu gosto muito desse versículo, sempre gostei. Porque o escritor fala assim, dos tempos que passou sobre a vida de Davi. Alguns tempos já passaram também sobre a minha vida. Daniel diz em 2:21 que ele muda os tempos e as estações. Neste ano nós vivemos primavera, verão, outono e inverno, né? E aí 2017 também viveremos primavera, verão, outono e inverno. Porque ele muda as nossas estações. A Bíblia diz em 1 Crônicas 29, 30, falando sobre Davi, juntamente com todo o seu reinado e seu poder, e os tempos que passaram sobre ele, sobre Israel e sobre todos os reinos daquela terra. Aqui está falando sobre Davi. Todos os tempos que passaram sobre Davi. Quantos tempos já se passaram pela minha vida e pela sua vida? Quantos tempos nós temos vivido? Quantos tempos de verão, de primavera, de outono e de inverno? Eu quero falar não em ordem, porque você e eu aprendemos na escola, né? E eu não quero falar na ordem que nós aprendemos, eu quero falar na ordem da vida de Davi. Davi inicia a sua aparição no livro do Senhor, para nós, para mim, para você, para Israel, mas antes, Deus já tinha tudo formado sobre a vida dele. Ele aparece numa pequena primavera, uma primavera muito rápida, quando ele enfrenta Golias, e então ele começa a entrar no reino, e aí no reino ele começa a ter vitórias e êxitos. E então a Bíblia diz que ele começa ali a despertar uma inveja que já existia, mas agora muito mais aguda, muito maior. E então ele começa a ser atacado. E a vida dele, de verdade, começa no outono. E eu quero falar em ordem. A vida de Davi começa no outono. Você sabe qual é a estação do outono? O outono é uma estação onde as folhas ficam secas e elas começam a cair. E aí o vento, aquele vento esquisito, o vento de outono, as folhas caem secas e o vento as arrebata de um lado para o outro. A estação de outono é uma estação seca. É uma estação meio melancólica, esquisita. Davi disse isso no Salmo 63, e não quero que você leia, só vou mencionar. Ele disse assim sobre o texto que nós vamos ler, do deserto de Judá. Ele diz assim: a minha alma está numa terra seca e sem água. Do que ele estava falando? Ele escreveu este salmo, e eu quero que você vá comigo, em 1 Samuel 23. Ele escreve este salmo
relatando sobre, neste próprio período aqui, nesse período de deserto. E eu quero falar sobre o outono da nossa vida, onde nós precisamos perder para que possamos ganhar. Onde nós passamos momentos muito difíceis, de riscos, de perigo. Eu sempre explico para vocês que o momento pior, o período pior e mais perigoso da vida de Davi foi este período aqui, quando ele estava no deserto de Zif. Foi o momento em que Saul chegou mais perto dele. Foi o pior momento de perigo para que Davi caísse nas mãos de Saul. E eu quero falar sobre o outono da nossa vida, sobre os períodos de seca, sobre os períodos em que eu e você não temos onde recorrer, onde nós muitas vezes não podemos contar com amigos, onde muitas vezes nós não podemos contar com pessoas, com companhias, com ajuda, com alívio. E Davi passava por um momento assim, ele era o chefe, ele era o líder, e ele estava numa situação muito delicada, porque ele tinha 600 homens que o seguiam, não era uma turma de 3, 4, onde eles podiam se enfiarem atrás de qualquer arvoredo. Eram 600 homens, que não tinha qualquer lugar para escondê-los. Então ele precisava de estratégia. Agora, é muito bom quando você precisa de estratégia para guerrear. É muito bom quando você precisa montar uma estratégia para enfrentar o inimigo. Mas é difícil quando você tem que montar a estratégia para esconder-se. Quando você está em fuga. Quando você está em fuga e ainda você é líder, é muito difícil isso. Por quê? Porque é bom ser líder quando você está regimentado para a batalha. Quando você está todo determinado para a guerra. Onde você tem uma opinião formada sobre isso. Onde você tem uma definição exata sobre aquilo, aonde você sabe montar um esquema, um estratagema para poder articular uma situação belicosa. Agora, e quando você tem que liderar na fuga? Liderar numa situação diminuta e apequenada. Você já se sentiu nessa situação? É muito fácil você liderar sua casa, sua família, ser um líder, ser ousado no seu trabalho, nas situações da sua vida, onde são situações de guerra, onde são situações de batalha, onde são situações onde você está numa situação privilegiada, de batalha, de luta, de determinação. Mas e quando você é líder para fugir? É líder de fugitivo, é líder no sofrimento, é líder quando todo mundo está sofrendo, e você também. Você já experimentou essa situação de outono? Quando você está fraco e todo mundo está fraco junto. Quando você está triste e todo mundo está triste junto. Quando você está aflito e todo mundo está aflito junto. É muito fácil nós liderarmos quando estamos partindo para uma guerra. Quando estamos fortes, certos, convictos, definidos. Quando temos estratégias de guerra. Agora é difícil liderar para fugir. É difícil liderar quando você está numa situação que você olha para o lado e você diz, o negócio é o seguinte, eu tenho que fugir de vocês. Eu estou sofrendo de vocês. Eu estou triste. A única coisa que eu tenho para oferecer para vocês é tristeza. A única coisa que eu tenho para oferecer para vocês é aflição. Este é o outono. O outono você não tem nada para oferecer para quem está ao seu lado. Você só tem aquela situação que você está vivendo. Você não tem estratégia de guerra, você não tem estratégia de batalha, você não tem ousadia, você não tem campo, você não tem território, você não tem nada. Tudo que você tem a oferecer é a situação que você está vivendo. E aí você vai ter que contar com quem? Com a empatia dos que estão com você. Com a misericórdia de quem milita ao seu lado. E no outono não se milita. O outono é tempo de você confiar em Deus, depender de Deus e contar com Deus.
É tempo simplesmente em que você às vezes se esconde. Você diz: Deus, eu não sei o que fazer. Ou então: Deus, eu não tenho o que fazer. Esse é o seu outono. Eu e você já passamos por alguns outonos da nossa vida. E vamos passar por alguns outros. Períodos em que eu e você não temos nenhum respaldo de habilidade, nenhum respaldo de forças humanas. Nós só podemos contar com a misericórdia e com a graça de Deus. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14. E Davi permaneceu no deserto. 1 Samuel 23, 14. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zife. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. A única e necessária distância em que havia entre Davi e as mãos de Saul, o único que não deixava Saul tocar em Davi era Deus. A única vantagem que temos no outono é que Deus não deixa. O quê? Deus não deixa você desistir. Deus não deixa você ser tocado pelo mal. Deus não deixa você olhar para trás. Deus não deixa você murchar. Deus não deixa você murmurar, reclamar, lamentar. Deus simplesmente te protege quando você precisa de esconderijos. E aí você diz: eu sou aquele que habito no esconderijo do Altíssimo e a sua sombra me protege. No outono, a vantagem que temos é Deus. Ele não deixa só. É tempo de murchar, é tempo de perda, é tempo de sem sentido, é tempo de tudo para que você olha não tem muita razão, não tem muito sentido. Esse é o seu outono. E aí qualquer pessoa no seu lugar desistiria, qualquer pessoa no seu lugar olharia para trás, qualquer pessoa no seu lugar faria uma besteira, mas você simplesmente se cala, você simplesmente se esconde, você simplesmente se oculta na sombra dele. O outono é um tempo de silêncio. Você cala a voz da angústia, você cala a voz da aflição, você cala a voz do medo, porque você sabe que não é hora de falar, não é hora de pronunciar, não é hora de abrir a boca, porque se abrir vai falar besteira. E você simplesmente olha e vê, e você o vê tão de perto como nunca o viu antes. Você o vê colocando uma divisão entre você e quem quer te destruir. Você o vê nitidamente. Você está tão acessível ao inimigo. Você está tão acessível às dores, às aflições, que apenas um avanço, apenas uma estratégia um pouquinho melhor, o inimigo te destruiria. E você está tão à mercê, humanamente falando. Você não tem força para correr, você não tem estratégia para fazer, você não tem nada. E você fica olhando aquilo tudo como um cenário que alguém estivesse te contando, ou como uma cena na vida de uma pessoa alheia. Você fala: Deus, o que está impedindo o meu inimigo de me destruir? E ele diz: eu. Senhor, eu estou tão acessível, tão perto, tão próximo. Esse é o seu outono. Quando a divisão que existe entre você e a sua destruição é Deus. É o período murcho, é o período seco, é o período ruim. A Bíblia diz assim no versículo de número 25. E Saul e os seus homens se foram em busca dele,
o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. Era deserto de tudo quanto é nome ali. O que ouvindo Saul seguiu a Davi para o deserto de Maom, e Saul ia descendo do lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado do monte, e temeroso Davi se apressou a escapar de Saul. Davi estava com medo. Ele queria escapar. Eu quero escapar, você quer escapar, todos nós queremos escapar. Saul, porém, os seus homens cercaram a Davi. Davi estava cercado. Período de outono é um período de cerco. Saída só por cima. Saída só no alto. Não é um tempo de marchar, não é um tempo de enfrentar. Saída só por alto. Só do alto. E a Bíblia diz assim: e aos seus homens para lançar mão deles. E a Bíblia diz assim que Deus envia um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te, vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso, Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão, aquele lugar chamou Rochedo das Divisões, onde Deus fez divisão entre Saul e Davi. Diga amém. Este é o outono. Você já passou algum outono? Onde as forças também se foram. Onde o ânimo também secou. Onde a alegria pediu licença e foi embora. E quem ficou? Só ele. Somente ele. Neste ano você viu um outono. Só que ele estava junto com você. Ele ficou perto, fazendo a separação e a divisão entre você e todos quantos queriam te alcançar. Diga amém. E quando o outono de 2017 chegar, o que você vai fazer? Apenas confiar e depender do livramento dele e depender da presença dele. É assim que fazemos no outono. Apenas confiamos. Apenas acreditamos. Quero falar da próxima estação que Davi viveu. Foi a primavera. Eu quero que você vá comigo em 2 Samuel 11. Vamos só dar uma passadinha no 5. Passa uma leitura, 2 Samuel 5. Davi sai do deserto para o governo. Passa-se alguns anos. Capítulo 5 de 2 Samuel. Davi é constituído rei de todo Israel. Capítulo 6. O que está escrito aí? Davi traz a arca de Jerusalém, primavera, a Jerusalém. Capítulo 7. Davi deseja edificar um templo. Capítulo 8, as vitórias de Davi sobre várias nações. Capítulo 9, banquetes. Davi traz o filho de Jonatas. Capítulo 10, Davi derrota os amonitas. Capítulo 11, Davi falha na primavera. Davi não falhou no outono, onde a vida dele começou. Davi falhou na primavera, quando tudo estava bem para ele. Eu quero dizer uma coisa para você. Muito cuidado com as suas primaveras. Muito cuidado com o conforto. Muito cuidado quando as coisas estão boas. Muito cuidado quando você está no período das flores. Muito cuidado. Muito cuidado quando você se sente vivo. Muito cuidado quando você tem potencial e sente esse potencial. Muito cuidado quando você se sente no alto, se sente com poder de decisões, com poder para fazer, para acontecer. Estes são os momentos mais delicados da sua vida, porque ali você pode sentenciar a sua história. Muito cuidado. Qual é a vantagem do outono? A saída é por alto. Ali você conta com a misericórdia, ali você conta com a graça. Qual é a vantagem da primavera? É um tempo de colheita, é um tempo de adoração, é um tempo de louvor, é um tempo onde você pensa em consagração.
Mas Davi não só pensou em consagração, ele não só pensou em construir o templo, em trazer a arca. Davi estava vencendo os sírios, os amonitas, e ele estava em vitória, ele estava agora aclamado rei de todo Israel, primeiramente de Judá, agora de todo Israel. Davi estava vivendo um dos melhores tempos da sua vida? Não sei. Como que o melhor tempo pode ser o pior? Como pode ser? Como pode ser? Aqui nessa primavera, ele sentenciou a própria história. Se você vive os outonos, o outono, você conta com a graça e com a misericórdia dele, com o livramento. Na primavera, você não conta com livramento. Por quê? Porque é você quem tem que se livrar do mal. São as suas escolhas, é a sua opção. Naquele momento você vai ser provado. Se existe soberba dentro do seu coração, se você se sente melhor, se você se sente animado ao ponto de tomar as decisões cabíveis para defender a sua alma, ou então fazer o que você quer, no momento da sua primavera, é o momento em que tudo começa a florescer para você, as melhores coisas começam a acontecer, e é ali que você vai ser provado, ali que você vai dar conta daquilo que tem no seu coração, é ali que você vai atestar se você é fiel ou não, é ali que você vai se deparar com o seu próprio eu, é ali. E ele estava vivendo uma primavera linda, ele havia chegado onde Deus planejou para ele. Ele havia sentado no trono, ele havia guerreado contra as nações que ficaram e ele havia vencido. Ele estava com tudo esquematizado para a construção do templo. Ele havia trazido a arca de volta. E ele comete um erro, porque ele achou que ele podia. O que aconteceu com o coração daquele homem? O que aconteceu com alguém que vivia na dependência de Deus nos seus outonos? O que aconteceu com alguém que precisava de Deus para respirar, para andar, para caminhar, que dependia da direção de Deus para tudo e para todas as coisas? O que aconteceu com aquele coração? E aí você e eu ficamos caçando primaveras, ficamos desesperados por primaveras. E quando chegam os nossos outonos, nós simplesmente rejeitamos. E quando chega o nosso outono, que é o tempo de perdermos, de sermos limpos, murmuramos, reclamamos. Será que se Davi tivesse passado alguns outonos a mais, e amadurecido um pouco mais no deserto, ele teria caído? Você é tão ansioso pela sua primavera, mas o que você vai fazer quando ela chegar? Você vai se perder? Colocar os pés pelas mãos? Cometer erros fatídicos na sua vida? Você que está em uma primavera, onde tudo está florescendo para você, onde as coisas estão acontecendo. Pastor, existem pessoas que têm mais primavera do que outras? Tem. Os frágeis. Os frágeis têm mais primavera do que os fortes. Por quê? Porque eles precisam. Eles necessitam, senão não dão conta. O que você tem feito na sua primavera? A Bíblia diz assim, segundo Samuel 11, e aconteceu que, tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Por que ele não estava na guerra? Você já teve um dia que você já pensou, fala, meu Deus, por que eu não levantei com febre e fiquei na cama? Por que eu saí de casa nesse dia? E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, ociosidade,
e andava passeando no terraço. Pastora, mas ele lutou tanto, dormiu tanto no chão, em rocha, em cama improvisada. Ele não tinha direito? Tinha todo direito. Você tem direito de desfrutar da sua primavera. Você tem todo direito de desfrutar dos seus confortos, de desfrutar de suas bênçãos, de suas colheitas, de suas flores, de suas cores. Só que o que eu e você não temos direito de nos esquecermos de onde nós saímos, de onde nós fomos tirados, e quem é que nos mantém de pé, e quem é que nos derruba. O pecado nos derruba. Esse direito nós não temos, de esquecermos de onde saímos e quem nos tirou de lá. E quem nos sustenta, o nome dele. E quem é que derruba o pecado. Esse direito nós não temos. Davi se rodeou de tanto conforto que ele se esqueceu do que ele não podia. Ele se esqueceu do que não deveria. Ele se esqueceu do que era proibido para ele. Não importa quão primavera você tem, se sua vida é uma primavera de fio a pavio, de alfa a ômega, não importa. Você nunca pode se esquecer quem é que faz as flores nascer para você, quem é que dá colorido para a sua vida. Você percebe um crente abduzido na primavera. Ele fica lunático, alucinado. Tudo é motivo para ele de estrambelhar. O crente sóbrio, que sabe que as estações mudam, que sabe que vai vir o outono, que vai vir o verão, que vai vir o inverno. Ele é prudente, ele é sábio. Ele amontoa. Ele cria reservas para os tempos difíceis. E ele não fica como um lunático, desfrutando de tudo, sem granjear, sem armazenar. E a Bíblia diz que ele olha uma mulher se banhando. E essa mulher entra na história por meio de uma tragédia. Existem pessoas que entraram na nossa vida por meio de uma tragédia. E essa mulher só entrou na história por causa de um pecado. O nome dela só está na Escritura, porque Davi pecou. Senão ela nem existiria. E a Bíblia diz que Davi olha para ela e a deseja. E ele pergunta, vai saber quem é essa mulher? E a informação veio total. Ela tem marido, o nome do marido dela, e o marido dela está na guerra, guerreando lá com o teu povo. E ele diz, manda buscar. Por isso que informações não é conhecimento. Não adianta você ter informações sobre a palavra. Você tem que ter conhecimento por dentro. Você precisa conhecer. E a Bíblia diz que a primavera dele, nunca mais ele teve outra primavera, sabia? Nunca mais. Daqui até o final, foi só verão e inverno. Quero falar agora do verão. Segundo Samuel 16, Davi estava agora colhendo os frutos que ele plantou na primavera. Ele peca com Batseba e recebe uma maldição. Uma consequência de pecado. Natã diz para ele, a espada não se aparta da sua casa. E seu filho possuirá suas concubinas no terraço. Aconteceu exatamente como Deus disse. Cuidado com o que você planta quando você está bem. Muito cuidado. E a Bíblia diz que agora ele vive um verão. Ele estava fugindo do próprio filho Absalão, que levanta uma rebelião em Israel. E ele foge. E então, naquele atropelo, naquela situação confusa, ele comete um engano. Primeiro engano de Davi, sabia? Davi raramente se enganava. Ele buscava a direção de Deus para tudo. E você acredita que um pé rapado chamado Ziba enganou Davi? Por quê? Porque era o verão.
época de calor, época que as suas emoções estão afloradas, época em que você quase não raciocina, época que existe inúmeras alternativas, inúmeras saídas. Muito cuidado com os seus verões, muito cuidado quando você está passando um período de sol sobre a sua cabeça, sobre os seus lombos, e você não sabe o que fazer, e a sua situação é quente, é calorosa, o seu ânimo está aflorado. Eu vou te dar um conselho neste ano de 2017. O dia em que seu ânimo estiver aflorado, vai para sua casa. Para tudo que você está fazendo, vai para sua casa e entra no seu quarto. Você pode fazer uma besteira quando o seu ânimo estiver aflorado. Davi estava passando um momento muito difícil, fugindo de seu filho. E a Bíblia diz assim, que pessoas intentaram aproveitar-se do sofrimento de Davi. Por quê? Porque Davi sóbrio é uma coisa, Davi racional é uma coisa, Davi fomentado por sentimentos é outra. A fomentação do coração de Davi, rebelião. O que Ziba foi acusar Mefibosete? De rebelião. Muito cuidado. Diga assim comigo, no verão, eu posso causar um dano ao achar que tudo é o que eu estou vivendo. Esse é o verão, meu irmão. Você acha, você está vivendo uma situação e você começa a olhar para a sua vida, tudo baseado naquela situação. Tudo você reporta para aquela situação. Isso é um perigo. Davi estava vivendo a rebelião do filho. Então naquele momento, quando Ziba fala da rebelião de Mefibosete para ele, acordo, está fechado, Mefibosete se rebeliou, tá bom, é isso mesmo. No verão você começa a batizar, a rotular toda a situação como única. Tudo você vê estragado conforme o que você está sentindo. Você está sentindo uma coisa, tudo perde o valor, tudo perde o brilho, tudo fica em desvantagem. E aí Satanás se aproveita para que você se engane e cometa injustiça. Você já cometeu injustiças? Então foi no verão. Foi no verão. Você está caliente, você está afogueado, você está perturbado com um monte de coisas na cabeça. E de repente você comete uma injustiça. O verão você tem o hábito de rotular tudo segundo o que você está vivendo. Tudo fica sem graça, tudo fica igual, tudo fica parecido e você começa a ter atitudes iguais conforme você está sentindo. Você não consegue discernir. Isso é o que eu estou vivendo e isso é o que eu estou vendo. Isso é isso, aquilo é aquilo outro. Não, você mistura tudo num balde só. A Bíblia diz assim no capítulo 16, versículo 1. Passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o servo de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos abaldardos, e sobre ele 200 pães com 100 cachos de passas, e 100 de frutas de verão, em um odre de vinho. Verão. E disse o rei a Ziba, que pretendes com isso? E disse Ziba, os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão e as frutas de verão, para comerem os moços, e o vinho para beberem os cansados do deserto. Então disse o rei, ora, onde está o filho de seu senhor? Mefibosete, disse Ziba ao rei, eis que ficou em Jerusalém, porque disse, hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Ziba disse assim, Mefibosete está esperando ficar com o rei. E sabe o que estava fazendo Mefibosete? Estava sem se banhar, sem se barbear, orando e pedindo a Deus que trouxesse Davi de volta. O que Mefibosete estava fazendo? Em lamento, em situação de humilhação, pedindo a Deus para trazer Davi de volta. E Ziba disse que Mefibosete estava lá no reino, esperando tomar o reino de volta. Injustiça! Injustiça! Mentira!
E Davi acreditou em Ziba. Por quê? Porque era o momento que ele estava vivendo. Era a situação que ele estava vivendo. O próprio filho se rebelou contra ele. Ele não iria acreditar que um servo... E quando ele fala com Mefibosete, a Bíblia diz muito claro que Mefibosete não havia se banhado, não havia barbeado, até que Davi voltasse. E sabe o que Davi fez aqui? Pega tudo que é dele e toma para você. Injustiça. Ele disse assim: então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino, que eu acho graça. Eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. Injustiça, verão. Cuidado com os seus sentimentos, cuidado quando você decide, inflamado, fomentado. Cuidado. As piores decisões da sua vida são nos seus verões. Muito cuidado. Muito cuidado. Ele consultou Deus? Não. Ele orou a Deus? Não. Por quê? Porque se o próprio filho dele havia se rebelado, quem era Mefibosete para não fazê-lo? Cuidado quando você coloca todo mundo num só pacote. No verão você tem costume de fazer isso. Você está magoado, você se magoa com todo mundo. Você está ferido, você se fere com todo mundo. Todo mundo, você rotula todo mundo. Uma pessoa te trai, todo mundo é traidor. Uma pessoa te decepciona, todo mundo é decepcionante. Muito cuidado, esses são os perigos dos verões. Não faça isso. Davi comete injustiça. Última estação. 2 Samuel 18. O pior dia da vida, versículo 33 de Davi. Esse é o inverno dele. Davi enfrenta gigantes, Davi enfrenta nações, Davi enfrenta Saul. Mas o pior inverno de Davi foi a morte do filho. Foi o pior inverno dele. Por quê? Porque ele sabia que aquilo era consequencial. Depois disso, você sabia que Davi morreu com frio? Com muito frio? A alma dele estava no inverno contínuo. E aqui termina as estações da vida de Davi. Outono, primavera, verão e inverno. Assim foi a ordem das estações da vida dele. Por quê? Ele termina no inverno? Porque na primavera ele cometeu um erro gravíssimo. Não estrague a sua vida pecando na sua primavera. Não estrague a sua vida cometendo erros nas suas primaveras. Não permita que as flores, que o canto dos pássaros, que as cores te embriaguem de tal maneira que você se esqueça. Quem é o dono de todas as coisas? Quem é o Senhor de todas as coisas? Absalão morre e Davi não se perdoa, porque sabe que a morte do filho era consequencial. Ele não mata o filho diretamente, mas a morte do filho está ligado a ele indiretamente. Qual é o maior inverno da sua vida? É quando as tragédias da sua vida, você consegue saber que elas estão ligadas a você, direta ou indiretamente. Sabia disso? Quando você olha para a sua história e você vê, esse é o seu inverno. Um período frio. E existem pessoas que elas não conseguem relacionar-se com o inverno e elas ficam frias, calculistas. Eu não sei quantos invernos você já teve na sua vida. Quantas estações que você chorou amargamente por aquela situação tão radical, tão racional, tão verdadeira. Onde ali não vale maquiagem, ali não vale faz de conta, é aquela verdade nua e crua.
Este homem enfrentou gigantes, este homem enfrentou nações, este homem enfrentou inimigos mais altos do que ele. Só que essa dor era incomparável. Não tinha comparação. E ele nunca mais se levantou. Nunca mais conseguiu constituir a sua vida. Nunca mais teve uma primavera. Nunca mais. Nunca mais. Hã? A Bíblia diz assim, em 2 Samuel 18:33. Então o rei se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Naquele momento, você nunca vê Davi querendo morrer com desistência, com crises. Agora, neste momento, ele desejou estar morto. Esse foi o inverno dele. Um inverno que foi tão grave para a sua alma, que ele nunca mais se recuperou. Por quê? Por que será que nós não interpretamos as estações como bons períodos para que possamos ser treinados? Porque o meu e o seu verão, onde o sol, onde os desertos, onde o calor, por que os nossos verões não nos transformam em pessoas mais sóbrias, mais equilibradas, pessoas mais fortes? Por que o nosso inverno não nos leva, não nos conduz para nos aquecermos em nosso Senhor? Por quê? Porque o nosso outono não é mais favorável para nós, onde retira de nós tudo aquilo que está incrustado e nos faz limpos e novos para uma nova estação. O porquê que nossa primavera tem que ser estragada? Você já estragou alguma primavera? Você errou no melhor momento da sua vida. Damos as piores respostas nos melhores momentos, onde você tinha as melhores pessoas, as melhores oportunidades. Oferecemos o pior, quando Deus trabalha e faz o melhor. Analisa na Bíblia. Vê se não é assim com todos. Escolha qualquer um daqui. Deus trabalha, executa, faz a obra, os coloca em lugares privilegiados, e quando eles estão vivendo o melhor de Deus na vida deles, eles oferecem o pior. O que acontece conosco? Que as piores decisões nós tomamos, as piores atitudes nós temos, as piores reações são tiradas de nós nos melhores momentos da nossa vida. Isso não nos deixa preocupados. Quem sabe você está vivendo uma primavera, as coisas se acertaram, as coisas se acomodaram. E agora, o que você vai fazer com isso? Cuidado, cuidado. Lembra o erro que você cometeu, gravíssimo? Então, era uma primavera e você não sabia. Deus estava trabalhando, Deus estava fazendo para você receber o melhor, para você ter o melhor. E simplesmente você estava tão sem sofrimento, você estava tão sem dores, que você resolve colocar o seu pior para fora. Como é que nós podemos, como diz Paulo, sermos avisados pela Escritura e incorrermos nos mesmos erros deles? A sua primavera, ela tem que ser um período de colheita, um período de armazenamento para as outras estações e não de sentença. Você que está vivendo hoje uma primavera e está achando que não é. Por quê? Por quê?
porque tudo não está conforme o planejado. Quero que você vá comigo em 1 Reis, um pouquinho adiante aí, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Davi morre muito jovem para a época e também até hoje, a longevidade, 70 anos. E ele morre com frio. Nenhuma coberta conseguia aquecê-lo. 1 Reis, capítulo 1, versículo 1. Ele morre com frio. Eles colocam uma sunamita para ficar com ele, ele não conheceu a mulher, para aquecê-lo. A Bíblia diz em 1 Reis 1, sendo pois o rei Davi já velho, e entrando em dias, perto de morrer, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Ele tinha um frio absurdo. O inverno dele durou. Solidão, frio, abandono. Por quê? Porque ele estragou a própria vida. Você tem planos para 2017 e deve tê-los. Mas os seus planos precisam de você. O que você precisa de você. As estações virão, elas chegarão. Virá o outono, onde levará as nossas folhas e tudo aquilo que está morto embora. Virá os verões, onde nossas emoções ficarão afogueadas e afloradas. Virão os invernos, onde a solidão será presente. Onde você olhará para a direita e para a esquerda. Mas virão as primaveras também. E o que você vai fazer em cada estação? Será que no verão você vai ter sabedoria para respirar um pouco, equilibrar-se, não fazer nada que irá se arrepender? Será que no inverno você vai buscar abrigo e aconchego naquele que tudo pode? Será que no outono você vai respeitar as perdas e passar pelas provações e ser limpo? E na primavera considerar e dizer, estações diferentes virão. Pastor, eu estou vivendo um verão ou estou vivendo um inverno já faz 3 anos. É assim mesmo. Mas e quem vive a primavera? 5, 6 anos consecutivos. Tem gente que vive. Olhe para o seu irmão, vê se ele tem cara de primavera. Tem gente que a vida dele é uma primavera. Por quê, pastora? Não pergunta para mim. Não pergunta para mim. Existem coisas, Paulo diz em Romanos 9, que Deus escolhe, Deus decide. Existem pessoas que a vida dele é uma primavera. Agora, aí eu penso o seguinte, a quem muito é, termina o versículo. Aí eu fico assim, meio sem saber se eu quero uma vida cheia de primavera, com tanta cobrança desse jeito, ou se eu prefiro as estações comuns mesmo. Primavera, outono, verão, inverno. Primavera, outono, verão, inverno. Não sei. Eu já sei. Você quer uma vida só de primavera? E você tem? Então você tem uma responsabilidade enorme. Porque muito foi te dado. E muito se lhe é exigido. Muito. Vai ser exigido todas as belezas, os cheiros das flores, todas as cores, todos os pássaros que cantam. Vai ser exigido. Aí você diz assim, eu estou livre dessa. Minha vida não é só primavera. Mas tem gente que tem. Tem gente aqui, eu sei que tem. Que a vida é só primavera. De vez em quando muda um pouquinho a estação do tempo, mas é pouquinho, é 2, 3 dias, 1 mês, 2 meses já volta tudo maravilhosamente bem. E bom. Mas cuidado. Tudo será pedido conta. Agora você como eu,
que as estações acontecem certinho, vamos frutificar o que Deus espera de cada um de nós. No verão, equilíbrio. No inverno, deixa Deus, no outono, deixa Deus tirar. No inverno, no frio, busca aconchego, o calor da presença do altar. E na primavera, desfruta, deleita e armazena e não faz besteira. Não faz besteira. O perigo das pessoas que têm todas as estações certinhas, e não que o outro não seja perigoso, é que quando ela chega na primavera, ela não quer sair. Ela não quer sair. Aí ela tem que ser arrancada. Ela não quer sair. Pastora, no ano, eu tenho... Esse ano de 2016 foi só verão e outono. Ele muda os tempos e as estações. Isso é com ele. Pastora, esse ano foi só inverno. Esse ano foi só outono. Qual o problema? É ele quem determina as estações. É ou não é? Mas e aí se ele resolver que a sua primavera também vai durar um ano? Aí você gosta, né? Qual é a vantagem dos que passam pelo outono? Olha para o teu irmão e diz assim, são limpos. E a vantagem de quem passa os verões? Diga, equilibrados, sóbrios. E a vantagem de quem vive e passa bem o inverno? Qual é? Eles não são dependentes do ser humano. Tem vantagem ou não tem? As estações são para quê? Para nos moldar. Os que passam pelo inverno, eles aprendem a não depender do ser humano. Eles contam consigo. O que o ser humano faz para ele não tem relevância. Ele ama o inimigo, ele ama o amigo, ele ama as pessoas. Por quê? Porque os invernos ensinou isso a ele. Quem passa pelos verões? Ele aprende o quê? Ser equilibrado, tem domínio próprio. As emoções não controlam a mente dele, não controlam o racional. E o outono? Aqueles que passam pelo outono, eles são limpos. Limpos de grilhões, limpos de cadeias, limpos de feridas. E quando ele chega na primavera, ele não se perde. Por quê? Porque as outras estações fez um trabalho bem feito. Queira você passar por todas as estações, não importa o quanto demore. Deus, eu quero passar pelo outono e ser limpo de cadeias, de grilhões, de feridas. Deus, eu quero passar pelo verão e dominar as minhas emoções e dominar os meus sentidos. Deus, eu quero passar pelo inverno e aprender a contar contigo, aprender a depender de ti e saber que o meu irmão precisa de mim. Eu quero isso. E na primavera eu vou desfrutar adequadamente, me preparando para a próxima estação. Então, a pastora quer dizer que se o Senhor me demora no outono é para me limpar bastante, sim. E se eu me demoro no inverno, é para que eu aprenda a depender só de Deus e não necessitar e não ter dependências do ser humano, sim. E se eu me demoro nos verões, é para que eu não mais seja escravo das minhas emoções, dos meus sentimentos, e seja sóbrio, e racional, e pondere, e analise, e seja sábio e inteligente. É isso. As estações são perfeitas. Tudo que Deus faz é perfeito. E quem fica só na primavera corre o risco de ser infantil e imaturo. Queira as estações adequadamente à sua vida e porte-se favoravelmente. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Quero convidar você a meditar nesta palavra neste momento. Quero chamar alguém para tocar o teclado, só o teclado.
As estações vão vir, todas elas definidas e com um propósito. As estações virão. Daqui a pouco eu vou pedir para você dobrar o seu joelho. Eu queria que você meditasse na mensagem. Se você tem uma vida como uma primavera, Deus está trabalhando muito para que isso aconteça. Como você tem se portado? Quem sabe Deus deixa a sua vida uma primavera contínua, para que você abençoe e ajude quem está perto, passando por outonos, verões, invernos. Será que você tem sido uma primavera na vida de alguém? Você diz, Deus, que bom, minha vida é uma primavera contínua. Deus tem trabalhado para que isso aconteça. Cuidado com a primavera. Cuidado com o conforto, cuidado com o bem-estar. Se você está passando por um outono longo, Deus está limpando você. Deus está tirando tudo aquilo que é seco, que está morto. Tudo aquilo que não tem proveito. Se você está vivendo verões, o Senhor quer te ensinar a ter domínio, não permitir que as suas emoções continuem te dominando. Se você tem vivido invernos, é para que você aprenda que Ele mora aí dentro e livrar você de toda a dependência humana, toda a escravidão humana. Na primavera, desfruta, armazene. Você que a sua vida é uma primavera, Deus te responsabiliza a fazer melhor a vida daquele que está perto de você. Você tem feito? Sabe o quanto tem custado para Deus fazer da sua vida uma primavera? Sabe quanto tem custado para Deus trabalhar para que a sua vida sempre esteja florescendo, que os pássaros cantem? O que é exigido de você é parte disso para o seu irmão. Medita na importância das estações. Medita neste ano de 2016 que está terminando. Medita. O ano está acabando. Mas em nome de Jesus também está acabando as murmurações. Também está acabando as reclamações. Também está acabando o mau humor. Também está